polêmica. Cadela morre envenenada e principal suspeito é um vizinho. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o homem jogou algo por cima do muro. Não resta nenhuma dúvida, nas imagens das câmeras deixou tudo bem claro que foi ele que jogou. Solidariedade. Para evitar que vendedor ambulante tivesse salgadinhos apreendidos por fiscais da prefeitura, pessoas que acompanhavam a confusão compraram tudo. E no esporte, o Cruzeiro venceu o Tupi no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta quinta-feira começa mostrando uma imagem interessante de um assunto que rendeu muita polêmica no sul de Minas. Uma cadela morreu depois de comer uma salsicha envenenada com chumbinho. Segundo a dona do animal, o principal suspeito é um vizinho dela. Inclusive, uma câmera de segurança teria flagrado o momento em que o homem joga algo por cima do muro. A polícia militar foi chamada. A imagem registrada por uma câmera de segurança mostra o momento que Leonilson Braz Luciano arremessa algo sobre o muro. Segundo a Thalita, que é vizinha do rapaz e dona da cachorra, ele teria jogado no quintal da casa dela uma salsicha envenenada com chumbinho. Não resta nenhuma dúvida, nas imagens das câmeras deixou tudo bem claro que foi ele que jogou. A imagem foi registrada por volta de 1h30 da tarde. Logo que descobriu que a cachorra foi encontrada morta, ela foi até uma vizinha para ver a filmagem e tentar descobrir quem teria feito a crueldade. É um sentimento de revolta, um sofrimento muito grande, sabe? Porque a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. A gente sempre vê passando às vezes na televisão ou escuta alguém falando, mas a gente nunca imagina que vai acontecer isso com a gente, né? Ainda mais que é praticamente da nossa família, né? Na parte da manhã, a Thalita e a dona Elaine, a mãe dela, saíram para trabalhar. A Nicole ficou no quintal. Até então estava tudo tranquilo, sem nenhum problema. Por volta das 4h da tarde, a dona Elaine voltou do trabalho. Ela então abriu esta porta e encontrou a cachorrinha deitada bem ali. A Elaine então ligou para a filha e contou o que havia acontecido. Como a cachorrinha vomitou um pedaço de salsicha e o que, segundo ela, parece ser chumbinho, a Thalita resolveu chamar a polícia. Quando eu vi, que havia um pedaço de salsicha com chumbinho, eu já liguei para a polícia já veio, a gente já registrou o boletim de ocorrência e a gente já foi procurar nas câmeras com os vizinhos, ver se a gente conseguia alguma imagem. Segundo ela, nunca houve nenhum problema da família dela com os vizinhos e por isso não imagina o que poderia ter motivado o envenenamento. Discussão entre a gente sobre cachorro nunca teve. Mas teve assim, a gente saber que ele não gosta de cachorro e escutar reclamações dele, entendeu? Do tipo, a cachorra tá latindo e coisas assim. A Nicole já estava na família há 5 anos. A cachorrinha sem raça definida era o xodó de todos da casa. Ela é uma cachorra muito dócil, todo mundo gostava dela. Ela é super, assim, cuidadora, sabe? De qualquer animal que você trouxesse aqui para casa, ela cuida. Como se fosse dela. Eu tenho meus passarinhos, ficava solto junto com ela, era ela que cuidava, ela vigiava a casa. Leonilson não quis gravar entrevista, mas durante uma conversa, ele negou que tenha jogado veneno para a cachorra. Em relação à imagem que ele supostamente aparece jogando alimento para a cachorra, ele afirma que não é ele. Eu suspeito, eu tenho meu cachorro aqui, velho. Como é que eu sou suspeito? Ela até tem uma filmagem de uma câmera de segurança que teria mostrado você jogando uma salsicha aqui na casa. Você quer falar com a gente? Você tem alguma coisa a ver com isso? Não tem nada a falar, não tem nada a ver com isso, não. Mas logo após conversar com nossa reportagem, o Leonilson enviou várias mensagens para o pai da Thalita. Nelas, ele assume que jogou a salsicha, mas afirma que a carne não estava envenenada. Ele também escreve que gosta da cachorra e que deu azar do fato acontecer no mesmo dia que o animal foi morto. Segundo a Polícia Militar, este tipo de crime se enquadra na lei ambiental. Sendo constatado, o indício de autoria e materialidade,
de quem praticou esse ato, ele vai responder na justiça, né? Tendo em vista a lei de crimes ambientais e também pelo Código Penal. A Thalita vai dar andamento no caso e espera por justiça. A gente já vai entrar com a ação com o advogado, né? Já registramos o boletim de ocorrência, tanto na militar, agora na civil. Já anexamos as imagens e tudo mais. E agora vou tocar pra frente até o final, porque isso daí não pode ficar impune desse jeito, não. Ver o quintal vazio faz a família sentir ainda mais falta da Nicole. É um sentimento, assim, de perca, né? Porque era a nossa família. E sem ela aqui fica tudo vazio. Até meus passarinhos, você não escuta nem eles cantando mais. Porque é uma tristeza muito grande, ela faz muita falta mesmo, de verdade. E hoje teve operação do Ministério Público nas cidades de Varginha e Santana da Vargem, no sul de Minas. Segundo informações do GAECO, o ex-diretor e o ex-contador do Instituto de Saúde dos Servidores Públicos de Varginha, os dois são suspeitos de desviar mais de R$1 milhão de dinheiro público. Ao todo foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão. Foram 3 mandados de busca e apreensão cumpridos em Varginha e Santana da Vargem. A Operação Plano Pirata foi realizada pelo GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, em parceria com as polícias militar e civil. Iniciadas no ano passado, as investigações tiveram como foco 2 ex-funcionários do ISA, Instituto de Saúde dos Servidores Públicos de Varginha, acusados de crimes como peculato e lavagem de dinheiro. O dano não atualizado é em torno de R$1.768.000, podendo chegar até a R$2 milhões. As investigações apontaram que Samuel Modesto, de 56 anos, ex-diretor do Instituto, e Daniel Juliano Alves, de 33, que trabalhava como contador do ISA, usaram o Instituto para desviar dinheiro e, com isso, adquirir bens em nomes de terceiros. O peculato acontecia tanto por intermédio do saque de cheques nominais, principalmente ao contador, e também por intermédio de 2 outros expedientes, que era a alteração fraudulenta do valor do salário para mais, bem como com a realização de empréstimos pessoais que eram debitados na conta do Instituto. Também esses fatos constam já na denúncia. Além disso, também se apurou, e isso vai prosseguir paralelamente, o desconto de cheques destinados ao pagamento de contas com a falsificação das autenticações dessas contas. No que se refere a lavagem de dinheiro, que foi apurada a aquisição de imóveis e de móveis em nome de terceiros e também a realização de reformas e benfeitorias em imóveis próprios dos investigados. Ao longo dos últimos 7 anos, foram mais de 300 denúncias contra o ex-diretor e o ex-tesoureiro. Durante esse período que foi apurado, de 2011 a 2017, o ISA recebeu aproximadamente, como receita, R$6 milhões. Desses 6 milhões, mais de 5 milhões de dinheiro público. E se apurou, no que se refere a esses 5 milhões, R$1.768.000, ou seja, aproximadamente 33% de desvio do dinheiro recebido. Durante as buscas aqui na casa do ex-presidente do Instituto, foram apreendidos diversos documentos pela Polícia Militar e pelas equipes do Ministério Público. Mas também foi encontrada uma granada, um artefato explosivo de uso restrito das Forças Armadas. Por conta disso, toda a área aqui teve que ser isolada. Então nós tivemos que deslocar um efetivo um pouco maior para esse local, para realizar isolamento, contenção da área, para podermos então retirar o artefato com segurança. Pouco depois, a granada foi retirada do imóvel por policiais militares e civis. Por volta de 9 da manhã, Samuel foi levado para a delegacia para prestar esclarecimentos sobre a granada encontrada na casa dele. Visivelmente debilitado, ele andava com auxílio de uma muleta e foi amparado por um familiar para entrar na viatura. Os documentos e objetos apreendidos durante o cumprimento dos mandados foram levados para a sede do Ministério Público em Varginha. Temos diversos documentos variados, laptops, tablets, computadores, pendrives e boletos.
Criado em 2002, o Instituto de Saúde dos Servidores Públicos de Varginha sempre foi comandado por Samuel Modesto. Durante esse tempo, o Instituto foi responsável por oferecer assistência hospitalar aos funcionários da Prefeitura de Varginha por meio de parcerias com hospitais da cidade. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público determinou que o Instituto de Saúde dos Servidores encerrasse as atividades. A partir daí, o Sindicato dos Servidores Públicos de Varginha foi quem ficou responsável pelos serviços de marcação de exames laboratoriais e internações. Só que o sindicato, quando assumiu do ISA, notou que havia ali um rombo nas contas, porque os fornecedores estavam cobrando dívidas já de 3, 4 meses atrás. E o sindicato, então, denunciou à prefeitura essas irregularidades. E a prefeitura, por si só, apurou e fez a abertura de inquérito para que fosse apurado. Assim que a operação foi deflagrada, a placa colocada em frente à sede do Serviço de Saúde do Sindicato dos Servidores, que ainda tinha o nome do Instituto, foi arrancada. O GAECO continua as investigações a fim de levantar novas irregularidades e possíveis outros envolvidos no esquema. Nenhum dos 2 investigados foi preso. Está na denúncia ainda em relação aos réus, 3 crimes de lavagem de dinheiro, que tem pena mínima de 3 anos e pena máxima de 10 anos. A pena total que pode vir a ser aplicada vai depender da regular instrução processual até a decisão final pela juíza que for julgar o caso. A imagem do desabamento de um sobrado em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, circulou hoje nas redes sociais. O flagrante foi feito por moradores. Outras 3 casas foram afetadas pelo desmoronamento. Um dos imóveis é de uma mulher que nasceu na cidade de Varginha e, ao saber do acidente, os familiares que moram no sul de Minas ficaram preocupados. Uma imagem impressionante. Desabamento de um sobrado. Em meio à destruição, desespero. Os moradores que haviam acabado de deixar o local parecem não acreditar no que estão vendo. Já caiu, cara, não precisa mais não. Já caiu a casa. O desabamento foi em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. 16 pessoas de 4 famílias ficaram desabrigadas. Uma das moradoras nasceu aqui em Varginha, no sul de Minas. Vanice de Fátima, de 61 anos, há 40, se mudou para São Paulo. Lá, ela se casou e teve 5 filhos. Um deles é Jairo Rogério da Silva. Ele conversou com a nossa equipe logo depois do desabamento. Para o autônomo, a suspeita é que a queda do edifício tenha sido provocada por vazamentos de tubulações de água da rua. Uma hora estoura num lugar, aí o pessoal vem, conserta, estoura no outro. E essa água que está vazando está indo para onde? Se está indo para o solo, vai descer para algum lugar, né? Jairo é um dos sobrinhos de Marco Antônio. O pedreiro, que mora em Varginha, contou que ficou sabendo do acidente pelas redes sociais. A minha filha viu no Facebook, me explicou, mostrou pra mim, falou, pai, essa aqui não é a casa da tia, não? É difícil, cara. Eu falei pra ela, não, essa é a casa do Jaime, né? Ela falou, caiu. Segundo Marco Antônio, tanto a casa da irmã quanto a do sobrinho ficaram destruídas. A tragédia só não foi maior porque ninguém ficou ferido. Disse que ouviu barulhos, estava estralando à noite, né? Aí cedo meu sobrinho levantou cedo, disse que caiu um tijolo, ele foi lá e tirou a mãe dele e as crianças tudo dentro. Aí depois eles ficaram esperando o trem cair. Longe da irmã e dos sobrinhos, Marco Antônio ainda tenta entender o que aconteceu. Nem ele sabe direito o que aconteceu, porque foi de repente, é uma coisa de repente. Agora ele planeja ir para São Paulo para ajudar os familiares. Porque eu sou pedreiro, né? Pelo menos na mão de obra eles economizam. Tá convivendo com meu irmão, ver se ele vai também. Isso é difícil. Você vê que seria uma coisa que você não pode ajudar. É difícil demais. Isso é aquela famosa combinação entre falta de planejamento, de projeto e falta de fiscalização da prefeitura também.
Em nota, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, afirmou que o desabamento não tem qualquer relação com as estruturas da rede de abastecimento de água. O documento diz ainda que no ano passado a Sabesp fez uma vistoria no local e que a Defesa Civil havia interditado parte dos imóveis. Já a Defesa Civil de São Paulo informou que o laudo sobre as causas do desabamento só deve sair amanhã. Ainda não foi divulgado se a construção do sobrado era legalizada. Agora nós vamos a um giro com informações de outras regiões do estado. Voltamos já. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro divulgou o resultado dos exames que identificam a bactéria que provocou a morte de 4 bebês recém-nascidos que estavam internados na UTI neonatal do hospital. A bactéria foi identificada como a Enterobacter cloacae, que é uma bactéria multissensível e pode causar infecção nos pulmões, na corrente sanguínea e de urina. Ainda de acordo com a nota divulgada pelo hospital, todas as medidas de desinfecção e higiene estão sendo tomadas. Dos 18 bebês que permanecem internados na UTI neonatal, 2 apresentam a bactéria e já receberam o tratamento. Como a unidade continua interditada para novos pacientes, a orientação é que os bebês que precisem de atendimento sejam levados para outros hospitais. Como não há como atender a demanda, o Ministério Público Estadual fez uma recomendação à Secretaria de Estado de Saúde para que todas as crianças que necessitem tenham atendimento garantido. A Superintendência Regional de Saúde diz que vai buscar apoio em cidades da região, como Uberlândia, Araguari e Patos de Minas. De Uberaba, Joyce Rodrigues. Em Belo Horizonte, um morador de rua foi assassinado. O homem, conhecido apenas como Gordinho, estava dormindo debaixo de um viaduto na região central da cidade, quando, segundo testemunhas, foi abordado por um menor de 17 anos que o esfaqueou. Foram aproximadamente 10 golpes. Mesmo ferido, o homem caminhou por aproximadamente 200 metros em busca de ajuda, porque sabia que nesta praça aqui havia uma viatura da PM. O socorro foi chamado, mas ele morreu no local. O menor foi apreendido. De Belo Horizonte, Regiane Moreira. Alunos da Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, em Poços de Caldas, desenvolveram um jogo de tabuleiro que simula o trânsito dentro de uma cidade. O projeto Transitolândia está sendo implantado em uma escola municipal. Os alunos do 9º ano da Escola Municipal Arino Ferreira Pinto foram os primeiros que testaram a Transitolândia. O jogo de tabuleiro foi desenvolvido pelos alunos do 5º semestre de Publicidade e Propaganda da Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, em Poços de Caldas. A ideia partiu dessa professora de História, que também é agente de trânsito. Desde 11 anos, quando eu cheguei aqui, eu notei que o trânsito ele é preocupante também na cidade. E então, como educadora, eu fiz como projetista educacional na época da professora Maria Helena Braga, nós desenvolvemos 4 projetos sobre o trânsito. Fizemos belas parcerias e uma delas foi a Transitolândia, com a PUC. A coordenadora do curso de Publicidade conta que o desenvolvimento de projetos educativos fazem parte da formação dos alunos. A ideia é sempre contribuir com alguma demanda que a comunidade apresenta. Neste semestre específico, o professor Érico Fernando de Oliveira, que leciona a disciplina de produção gráfica no 3º período, convidou os alunos a participar desse desafio, construindo esses jogos. Então eles elaboraram desde a jogabilidade,
do produto, o layout e também essa produção gráfica. Um dos joguinhos desenvolvidos pelas alunas de Publicidade e Propaganda é um tabuleiro. Os carros saem todos aqui do ponto de partida e o objetivo é chegar o mais rápido possível do outro lado. Porém, no meio desse caminho todo, tem blitz, tem punição e o Pedro, que já entendeu como é que funciona esse joguinho, vai explicar pra gente melhor como que é. Tem que contar com a sorte, ter inteligência e conhecer um pouco de trânsito, é isso? Você começa jogando dado assim, tirou um número, você anda o número que você acertou aqui. Se você cair num cone, você responde uma punição. Se você cair num negócio desses aqui que tem esse preto aqui, você fica uma rodada sem jogar. Você cair na blitz, você responde 5 perguntas de placa, que placa que é essa. E no semáforo, se você tirar a cor vermelha ali no negócio, você fica 2 rodadas sem jogar. Além de divertir, os jogos também já surtiram efeitos logo na primeira rodada. Eu gostei bastante do jogo porque ele conta com a sorte um pouco, também com o conhecimento de trânsito. É bem interessante porque falta pouco para a gente tirar a carteira, então aqui a gente já vai estudando, já vai aprendendo. Esse projeto faz parte da gamificação, que é o aprendizado e a interação através de jogos. Para atrair as crianças e adolescentes, uma grande parte da gamificação é por meio de jogos digitais. De acordo com uma pesquisa realizada por uma empresa do ramo, pelo menos 44% da população mundial joga algum tipo de game virtual em algum momento do dia. Nós precisamos, inclusive, para que o nosso país seja mais desenvolvido e mais competitivo também no mercado externo de tecnologia, que tenhamos profissionais que estejam aí engajados em criar novos aplicativos, novas tecnologias. O próximo passo dessa parceria entre escola e universidade é a criação de novos jogos. E quem sabe, em breve, uma Transitolândia de verdade, onde os alunos tenham ainda mais contato com a realidade e as dificuldades do trânsito. E se Deus quiser, e tendo assim, se tiver, né, condições, o prefeito implantar a Transitolândia, aí vai ser a realização total do meu sonho, educar de verdade para o trânsito. Semana passada, quando o governo federal, por meio do CONTRAN, tentou impor aos motoristas do Brasil que voltassem à sala de aula quando fossem renovar suas carteiras, isso gerou um bafafá danado nas redes sociais e por isso o governo inclusive voltou atrás nessa resolução. Dizia-se muito que mais importante do que tentar educar uma pessoa adulta que já passou por esse processo de educação era se o governo tivesse preocupado em colocar nas escolas básicas essa educação para o trânsito, especificamente falando desse assunto. As crianças e os adolescentes têm mais condições de aprender quando as coisas são ensinadas de forma mais lúdica. Daí esse conceito de gamificação que está tomando espaço, está ganhando espaço nas escolas e está fazendo sucesso, porque eles se interessam mais quando há competitividade e o fato de discutirem as regras do jogo e, portanto, as regras, no caso específico da Transitolândia, as regras do trânsito, eles vão desenvolver o aprendizado de uma forma mais eficiente também. Isso pode servir para outras áreas do conhecimento e para tratar de outros problemas crônicos da nossa sociedade. Discutir ética, discutir racismo, discutir homofobia, discutir machismo, tudo isso com jogos aplicados para crianças e adolescentes, para que cresçam ou tentem crescer adultos melhores, né? Agora, mudando de assunto, um professor de artes marciais foi preso em Juiz de Fora depois de esfaquear a ex-mulher. De acordo com a polícia, a vítima estava em uma festa de família quando foi surpreendida pelo suspeito que deu 2 facadas pelas costas. O homem não se conformava com o fim do relacionamento. Daniele se considera uma sobrevivente. A dona de casa, de 34 anos, foi esfaqueada nas costas e na cabeça pelo ex-marido Silvio Natalino da Silva Oliveira, de 32. Um pulmão foi atingido e os médicos colocaram um dreno que vai ser mantido por alguns meses. Ela deu entrada no Hospital de Pronto-Socorro de Juiz de Fora em estado grave e ficou 1 semana internada. O crime foi bem na frente dos 3 filhos do casal.
um adolescente de 15 anos, outro de 13 e uma criança de 10 anos. Era para ser um momento especial para a família, que é muito unida. Uma prima de Daniele completou 15 anos e os parentes alugaram uma casa para fazer uma festa de comemoração. Testemunhas que estavam no local contaram aos policiais militares que todos estavam dançando, alegres e distraídos, quando Silvio chegou, sem ser convidado, e foi direto até a ex-mulher. Na hora que eu senti aquilo, não veio ele na minha cabeça. Eu não imaginei que pudesse ser ele. Eu imaginei que pudesse estar tendo uma briga e que estavam me batendo, sei lá. E aí a pessoa, na hora que eu levantei, a pessoa me avisou, uma pessoa me avisou, me abraçou e falou: Dani, fica calma, mas o Silvio te deu uma facada. O casal se separou pela primeira vez pouco depois do nascimento do primeiro filho. Ele cheirava uma droga que dava um cheiro muito forte na boca, que era o thinner. E como meu filho era muito novinho, eu falava com ele que eu não queria que ele usasse para não ficar aquele cheiro forte em cima da criança. Aí, por alguns dias, ele ficou sem usar, ele falou que tudo bem. E eu falei com ele que se ele voltasse a usar, a gente ia se separar. Mas aí ele passou um tempo, chegou um dia que ele chegou drogado em casa de novo, foi aonde a gente se separou. Enquanto parte da família socorria a vítima, o restante perseguia Silvio, que fugiu correndo depois de dar as facadas. Ele ficou foragido desde o dia 11 de março. A Polícia Civil conseguiu o mandado de prisão para o professor de Muay Thai, mas mesmo assim ele continuava escondido. 11 dias depois do crime, ele procurou a delegacia de plantão acompanhado pelo advogado e se entregou. Silvio foi preso e encaminhado ao Ceresp de Juiz de Fora. Silvio prestou depoimento na delegacia de mulheres, mas se recusou a falar sobre o crime. Por orientação do advogado, ele só vai se manifestar em juízo. Vai responder por tentativa de homicídio qualificado, tendo em vista que se trata de um feminicídio pela condição dela ser mulher e também por meio insidioso ou cruel. Ele se utilizou de uma facada no momento que ela estava com recurso que dificultou a defesa dela, ela estava abaixada num baile, não esperava aquela situação, ele chegou por trás e desferiu uma facada na cabeça e outra no tórax. Mesmo depois do crime, os sentimentos da dona de casa se dividem. A gente está num sentimento, numa mistura de sentimento que, tipo, dói da gente saber que uma pessoa que a gente amou, uma pessoa que a gente confiou, fez isso, e dói também saber que ele está lá dentro, que a situação que ele vai passar, mas ao mesmo tempo também aquele alívio de justiça, né? Porque por mais que doa na gente a gente saber a situação e tudo, ele também não pode ficar impune pelo que ele fez. Ele foi para me matar. A Câmara Municipal de Juiz de Fora divulgou o edital para concurso público que será em julho na cidade. Foram disponibilizadas 30 vagas para os níveis médio, técnico e superior. As inscrições ficam abertas entre os dias 21 de maio e 22 de junho. Os valores são de R$ 11,50 para os candidatos a cargo de nível médio, isso valores de inscrição. De nível médio e técnico, R$ 11,50. E de R$ 16,30 para os profissionais com ensino superior. Os pedidos de isenção da taxa de inscrição devem ser feitos nos dias 21 e 22 de maio. O edital completo você pode conferir no site da Consulpan, que aparece agora na sua tela. A quantidade de cacau no chocolate do brasileiro virou tema de discussão política. O índice é considerado baixo se comparado a outros países. No Brasil, se tiver 25% de cacau,
o doce já é considerado chocolate, só que em outros lugares o mínimo é de 32%. Uma diferença que, no fim das contas, interfere no sabor e também na saúde. Ah, uma destas em casa. Parece sonho de consumo para muita gente, mas o chocolate que sai daqui, quer dizer, há quem diga e até defenda que nem chocolate é, seria um derivado. Para se ter uma ideia, uma barra de chocolate ao leite é feita de açúcar, leite em pó, manteiga de cacau e massa de cacau. Tudo é misturado nesta máquina e passa pela linha de produção até chegar às prateleiras. Na embalagem aparece claramente o que compõe cada produto. E o resultado virou uma discussão sobre a quantidade de cacau usada pelas fábricas. Em alguns países, para ser considerado chocolate legítimo, é preciso ter em torno de 32% a 35% do fruto. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, admite que se o produto tiver acima de 25%, já é chocolate. Muito pouquinho, tem que colocar mais. É pouco, mas é gostoso, né? Projetos de lei querem aumentar esse índice para pelo menos 27% e assim melhorar a qualidade. É que o cacau é reconhecidamente a parte mais saudável do doce. O fruto originário da Amazônia tem vitaminas e sais minerais que evitam doenças do coração, combatem os radicais livres, melhoram a circulação do sangue e a pressão arterial, aliviam o estresse, dão energia e ativam os neurônios responsáveis pela concentração e foco. Mas a nutricionista alerta, para desfrutar de todos esses benefícios, o chocolate tem que ter 70% de cacau. Quando eu tenho um chocolate de 25% de quantidade de cacau sobre aquele chocolate, eu vou precisar, para ter o equivalente a 30 gramas a 70%, de pelo menos 2,5 vezes dessa mesma quantidade. Então, veja, é muito mais chocolate para poder ter esses benefícios. Se a gente comparar o chocolate 70% cacau com o tradicional, a primeira diferença é a cor. Olha só, ele é bem mais escuro porque não tem leite na composição. Além do gosto, o preço também é mais amargo, uma média de 10% mais caro. Algumas fábricas aqui no Brasil já produzem chocolate com mais cacau. Nesta, ele representa apenas 1/5 das vendas no país, mas o investimento é focado lá fora, uma tentativa de tornar o produto mais competitivo para as exportações. A gente já usa, para o nosso chocolate que a gente chama de amargo, a gente tem um 70% e um 55%. Já está bem acima do que é o necessário. Para quem quer degustar o cacau, como as suas qualidades diferenciadas, como se fosse um vinho, como se fosse um café, provar tudo que está ali no fruto torrado, o que é amargo vai te beneficiar com isso. A provocação perto da Páscoa, né? Um vendedor ambulante de Montes Claros passou por uma situação inusitada hoje. Ele vendia sucos e salgados sem autorização. Assim que os fiscais da prefeitura chegaram, várias pessoas começaram a comprar os produtos para que nada fosse apreendido. O vídeo foi gravado por um morador poucos minutos depois do ambulante ter sido abordado pelos fiscais da prefeitura. Trabalhador não pode trabalhar em paz aqui em Montes Claros não, viu? A imagem mostra várias pessoas em volta do homem que vende sucos e salgados sem autorização. Antes da mercadoria ser apreendida, os moradores rapidamente começam a comprar os produtos. Não compra, gente! Vamos comprar pra ajudar! Os fiscais se afastam e, emocionado, o vendedor chora. O vídeo repercutiu muito nas redes sociais, dezenas de compartilhamentos. Nos comentários, uns se diziam emocionados com a solidariedade dos moradores da cidade. Outros criticaram a ação da fiscalização da prefeitura. O fato aconteceu na Praça Doutor Carlos, em Montes Claros, no norte do estado. O cara não está roubando, ele está lutando para tratar dos próprios filhos dele. Eu achei meio que uma humilhação, né? Porque tá trabalhando, não tá roubando, muita gente por aí roubando e a polícia, a maioria das vezes, não fazem nada. No outro dia, após o fato, vários vendedores estavam na praça, mas ninguém quis falar sobre o caso. Nós conseguimos encontrar um ambulante que aparece no vídeo. Ele
é o Leonardo Ferreira Soares, de 43 anos. Muito abalado com o que aconteceu, o homem ainda não teve coragem de sair de casa. Eu chorei demais. Assim, tô chorando até aqui agora, né? Você tá vendo aí? Porque eu não tenho mais nada pra fazer não, cara. Eu pedi a Deus ir pra lá e trabalhar. Dona Maria, mãe do Leonardo, assistiu ao vídeo. A aposentada ficou chocada ao ver o filho naquela situação. Fiquei com a dor no coração porque ele trabalha, é para manter o padrão de vida dele simples. Desempregados, Leonardo e a esposa não tiveram outra saída, a não ser vender alimentos na rua. O Leonardo e a Vanusa moram aqui nessa casa bem simples no bairro Jardim Palmeira. Mas antes tudo era diferente. Os dois tinham um apartamento, carro bom, moto, enfim. Tudo isso porque eles tinham também uma padaria. O negócio era muito bom e há cerca de 5 anos tudo deu errado. A crise financeira chegou e eles tiveram que vender a própria moradia e também todos os veículos. E a partir daí, a rotina do Leonardo tem sido essa daqui, ó. Depois de preparar tudo aqui na casa, pega o carrinho, se despede da esposa e parte para mais um duro dia de trabalho nas ruas de Montes Claros. Depois da repercussão, a Prefeitura de Montes Claros se manifestou. Aquela abordagem foi feita em uma proporção desmedida, né, contra todas as orientações da nossa secretaria, e isso será motivo de adequações, né? Segundo o secretário, muitos ambulantes não cumprem a lei, mas ainda não há uma solução para o problema. A cidade cresceu, de repente nós precisamos de mais mercados, de mais feiras livres, né? Leonardo pretende voltar ao trabalho, mas ainda tem receio. Se eu largar lá, o aluguel vence agora dia 5, e aí? Eu vou ter que pegar minhas coisas, minha mulher, e vou pra onde? Nós vamos começar falando de Campeonato Mineiro. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem Atlético e América no Estádio do Independência. O jogo de volta será no domingo também, no Horto, em Belo Horizonte. Ontem, o Cruzeiro venceu o Tupi em Juiz de Fora e está perto da vaga para a final da competição. O time pediu e a torcida atendeu. 8.750 pessoas foram ao estádio Radialista Mário Helênio para ver o duelo entre Tupi e Cruzeiro. Nas arquibancadas, o clima era de confiança entre os torcedores carijós. O Cruzeiro é um time muito forte, mas eu acredito que o Tupi tem tudo para fazer uma excelente partida, o time está jogando bem. Uma cena inusitada chamou a atenção antes da partida. O ônibus do Cruzeiro apresentou problemas e o time chegou ao estádio num ônibus circular. Os jogadores não perderam o bom humor. Com menos de 2 minutos de bola rolando, o Tupi assustou a Raposa. Patrick arrancou pelo meio e foi derrubado na entrada da área. Cho cobrou em cima da barreira. A pressão alvinegra continuou. O Cruzeiro marcou em cima as saídas de bola para dificultar a movimentação carijó. A Raposa levou perigo na jogada de Raniel. Ele deixou Thiago Neves cara a cara com Vilar, que defendeu. O ritmo do jogo foi acelerado. Aos 30 minutos, Robinho cruzou para Thiago Neves. A bola passou pelo goleiro, mas Sidmar estava atento e tirou. No segundo tempo, a Raposa voltou mostrando força. Aos 30 segundos, Ariel Cabral mandou a bola no fundo da rede. "25 minutos depois, ele foi expulso, depois de dar uma cotovelada em Léo Costa. Fábio fez cera e tomou cartão amarelo. Ele estava pendurado e vai desfalcar o Cruzeiro na segunda partida da semifinal, no próximo domingo. O Tupi lutou pelo empate, mas não conseguiu impedir a derrota em casa. A história do jogo hoje, se a gente tivesse achado o primeiro gol, de repente o jogo podia ser nosso.
né? Então vamos nos preparar, vamos continuar respeitando a equipe deles, mas vamos fortalecer o nosso grupo, nossa estratégia para o jogo de domingo. O desafio é grande, mas Ricardo Leão mantém a fé no time e no desejo de chegar à final. Nós vamos enfrentar uma equipe muito qualificada, que está com uma vantagem ampliada, mas os nossos guerreiros vão entrar acreditando e vamos guerrear até o final. Num jogo de 5 gols, o Botafogo venceu o Vasco e se classificou para a final da Taça Rio. Podendo empatar e comandado por um técnico invicto em clássicos. Foi assim que o Vasco entrou em campo. Tarefa nada fácil para o Botafogo superar o rival. Com ou sem vantagem, era preciso jogar com inteligência para garantir uma vaga na final da Taça Rio. Chegou a decisão quem usou melhor a cabeça. Foi assim que Brenner colocou o Botafogo à frente no placar. Também no jogo aéreo, o Vasco reagiu. Eraso empatou. Depois foi Riascos quem cabeceou a bola para a rede e virou o placar 2-1. Para destoar um pouco, Igor Rabelo lançou Luiz Fernando, que ganhou de Fabrício e chutou forte. Empate do Botafogo. E aos 38 do segundo tempo, Igor Rabelo subiu mais que todo mundo. Usou a cabeça para decidir o jogo. Final 3-2 para o Botafogo, finalista da Taça Rio. É um grupo guerreiro, é um grupo que precisa melhorar em relação ao time, é um grupo que precisa ajustarmos muitas coisas, mas é um grupo que quer muito. Ainda na Taça Rio, a outra semifinal é daqui a pouco às 8 horas entre Fluminense e Flamengo. Esse jogo será em Brasília. Já pelo Campeonato Paulista, o Santos voltou a empatar sem gols com o Botafogo de Ribeirão Preto, mas conseguiu a classificação para a semifinal na disputa de pênaltis. O goleiro Vanderlei teve trabalho. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo levou perigo. O Santos quase marcou com um Dodô. Gabigol teve 2 boas chances. Na primeira, mandou por cima. E na última, já no segundo tempo, avançou sozinho, mas a zaga conseguiu cortar. Santos e Botafogo não tiraram o 0 do placar nos 2 jogos que fizeram. E a decisão da vaga na semifinal do Campeonato Paulista foi para a disputa de pênaltis. O Botafogo desperdiçou 3 cobranças. O jovem Arthur Gomes converteu a última e confirmou a sofrida classificação santista à semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras goleou o Novo Horizontino e confirmou a classificação em 2 jogos. Foram 8 gols contra o adversário. Eram 17 minutos do segundo tempo quando o garoto Papagaio, de apenas 18 anos, entrou em campo no lugar de William para fazer história ao marcar seu primeiro gol como profissional. É muita emoção, né? Passa um filme na cabeça, né? Para os torcedores, nenhum sofrimento na classificação mais tranquila, decidida no primeiro tempo. 5 minutos de jogo, a insistência pela esquerda, o cruzamento e o gol de Bruno Henrique. Contra um time poderoso, cheio de estrelas, o Novo Horizontino pouco pôde fazer. Depois do passe de Lucas Lima, Queno aumentou a vantagem, encobrindo o goleiro Oliveira. No terceiro gol, grande jogada, e Marcos Rocha cruzou para o William completar de primeira. A goleada nos pés de Dudu, com toda a tranquilidade. No segundo tempo, mais facilidades. Jonathan Lima atingiu Queno e foi expulso. Logo depois, Queno sofreu pênalti, mas Felipe Melo isolou a cobrança. Lucas Lima compensou o lance bizarro com um passe perfeito para o garoto Papagaio de cabeça fechar a conta, 5-0. O que mais passou na cabeça é minha família, né? Que desde o futsal estão comigo, né? Desde os 5 anos. Nunca deixaram faltar nada para mim, né? Mas eu fico muito feliz de estar fazendo esse gol e sucessivamente ajudando o grupo. O Palmeiras conseguiu a 10ª vitória no campeonato e, mais do que isso, uma vantagem inalcançável. Com 32 pontos, garantiu a melhor campanha e o direito de decidir aqui na sua arena a próxima fase, a fase semifinal. E se passar, também a final. O que é mais importante para a gente nesse momento é levar a confiança desses 2 jogos. A confiança de
de ter passado com autoridade, jogando bom futebol nos 2 jogos, dentro e fora de casa, ter feito 8 gols no nosso adversário, não ter sofrido nenhum. O último semifinalista do Campeonato Paulista sai no jogo entre Corinthians e Bragantino, que começa às 8 da noite na capital São Paulo. A gente encerra a edição do Mais Notícias com exemplos de solidariedade. Uma ação arrecadou cabelos para a confecção de perucas para pacientes com câncer em Varginha. Essa foi a primeira edição do projeto Rapunzel Solidária na cidade. Os cortes de cabelo foram feitos na sede da instituição Vida Viva, que dá apoio a pacientes que estão em tratamento. Várias mulheres e até crianças doaram parte dos cabelos. A Sara tem 7 anos e nunca havia cortado o cabelo. Quando decidiu que era hora de tirar as mechas, resolveu doar, ao todo 15 centímetros. Para ajudar as pessoas. E agora que cortou, segura ele aí, é muita coisa, não é? É. O que você acha que vai acontecer? Alguma criança vai receber uma peruca com seu cabelo? Você acha que ela vai ficar feliz? Vai. A ansiedade era vista no olhar da Mariana. Ela também resolveu que era hora de doar parte do cabelo que cuida com tanto carinho. Precisa ajudar as pessoas que têm câncer, que têm outros tipos de doença que perde o cabelo. Você já queria doar há muito tempo? Aham. E agora vai cortar. Como é que tá o coração? Animado. Em segundos, ela fez uma boa ação que já era esperada há muitos anos. Legal! Meu cabelo. Já tinha cortado tanto cabelo assim de uma vez? O que você espera agora que aconteça com esse cabelo que você está segurando? Vai doar para outra criança que não tem cabelo. Vai ajudar? Aham. E você ficou mais linda ainda. Tá feliz? O que você está sentindo? Tô muito feliz. O projeto Rapunzel Solidária foi realizado pela primeira vez. Os cortes de cabelo foram feitos na sede da instituição Vida Viva, que dá apoio a pacientes com câncer de Varginha e região. A ideia do projeto foi da fotógrafa Aline Tavares. Eu já faço trabalho voluntário no hospital, né? Então, vendo o paciente, eu resolvi estar cortando o cabelo. E no dia que eu fui cortar o cabelo, eu vi o desperdício muito grande de cabelos no chão. Então, mas assim, a conscientização para estar doando o cabelo, para as pessoas estarem não jogando fora, né, no lixo, porque tem muito salão aqui em Varginha. Então, para as pessoas doarem em vez de ir embora para o lixo. Depois disso, a Aline começou a divulgar nas redes sociais que haveria o corte de cabelo pela primeira vez aqui na cidade. A repercussão foi imediata. Em 15 dias, 50 mulheres e 10 crianças se inscreveram para participar do projeto Rapunzel Solidária. Em meio a tantos voluntários, histórias que emocionaram a organizadora do projeto. Perca de filho, perca de um ente querido, um amigo. E também, sim, é querer fazer o bem. Os cabelos arrecadados serão enviados para uma empresa que confecciona perucas. Depois, elas são doadas para pacientes oncológicos. A autoestima da mulher, ela vai ser elevada, né? Porque com o processo da quimioterapia, vai se perdendo o cabelo. Então, assim, para ter o cabelo novamente, tem que ter a peruca. Né, algumas já escolhem a peruca, então vai ser um retorno para elas muito gratificante de ganhar uma peruca nova. A Tainara escolheu o dia do aniversário para doar os cabelos. É um presente tanto para mim quanto para a pessoa. Que seja muito bem usado esse cabelo, que a pessoa fique muito feliz, porque eu estou muito feliz. E agora acabou, vai deixar crescer só para você agora? Não, ano que vem eu tô aqui de novo. Se coincidir na mesma data do aniversário, eu tô de novo. Uma alegria compartilhada por todas as pessoas que fizeram a doação. O que você está se sentindo? Alegre. Tá feliz? Tá feliz em poder ajudar? Aham. E vai querer doar mais vezes? Como é que vai ser agora? Ano que vem. O ano que vem já? Quem é paciente se emociona com tanto carinho. É muito bom, eu me sinto muito bem, fico feliz, entendeu? De todo mundo estar aqui, tá todo mundo ajudando a gente, tem a maior força, né? Muito importante. Primeiro a fé em Deus, que Deus ajuda aqueles que estão doando e que dê força para os outros doar também. No conto infantil, Rapunzel usa os cabelos para se salvar.
No século XXI, mulheres como a Mariana, a Sara, Tainara e Rafaela decidiram doar suas mechas para ajudar ao próximo. A pessoa no tratamento de câncer, ela fica muito desanimada com o aperto de cabelo. Então eu fazendo essa boa ação, eu posso fazer ela muito mais feliz, estimular ela a fazer o tratamento, tanto para sobreviver, tanto para ser feliz. Com esse lindo exemplo, nós terminamos o Mais Notícias de hoje. Voltamos amanhã. Uma boa noite para você.